Bom dia, estou aqui hoje gravando esse vídeo para falar um pouco sobre os textos trabalhados durante a unidade 3 da disciplina de Literatura Brasileira 2 da Universidade Federal do Semiárido, em Caraúbas. E a proposta desse vídeo é responder algumas questões avaliativas repassadas pela professora Micaela Sá. E a primeira questão diz assim: pede a representação do negro na produção de Monteiro Lobato com base nos contos Negrinha e Boca Torta. E eu respondi assim: a representação da figura negra nos dois contos de Monteiro Lobato mostra a realidade cruel daquela época. No conto Negrinha, por exemplo, a imagem que passa é de seres tão insignificantes ao ponto de não possuírem nenhum nome. E até eles mesmos não se sentiriam humanos, como diz uma parte no conto assim: Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, suprema maravilhosa no mundo que trazia em si e que desabrochava. Afinal, como figurante luz, flor de luz, seguiu-se elevada à altura ente humano. Ela se sentiu humana pela primeira vez depois que conheceu a boneca e tocou-a. Já em Boca Torta, traz a cena de uma criatura horripilante e que não se compara a nenhum ser já existente ou visto no mundo. Um ser mau e feio, nem tanto pela sua deformação, e sim pela cor da sua pele. São dois contos que não geram tantas discussões, pois são histórias cruéis e que não faz nenhuma defesa à figura negra. Na verdade, são contos extremamente racistas. Na segunda questão, diz: a representação das mulheres das personagens negras no livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. O que eu pude concluir foi que a representação das mulheres no livro Clara dos Anjos é de mulheres frágeis e vulneráveis, ingênuas e sem voz alguma na sociedade, principalmente quando eram negras e pobres. O que acontecesse com essas mulheres era facilmente resolvido com subornos na justiça. No livro retrata várias histórias de mulheres que viviam nesse contexto, que eram abusadas e abandonadas por personagens masculinos. Por um dos personagens masculinos desse texto, que se chamava Cassie Jones. E entre elas está Clara dos Anjos, que era a protagonista do livro, que estava apaixonada e não acreditava nas atrocidades que falavam do rapaz que ela estava envolvida. E termina grávida, abandonada por ele e vendo quanto a sociedade e as pessoas eram cruéis com mulheres negras e pobres, sem estudos. O personagem negro, em geral, tem um papel secundário na sociedade da época. Tinham empregos não muito satisfatórios, sem estudos e que tinham que trabalhar no que tivesse para ter o que comer. Viviam no subúrbio sem nenhum privilégio, pois eram ruas sem saneamento básico e sem calçamento, sem nada. Quando chovia, tinha um atoleiro. Era muito difícil a vida deles nesse lugar. Na questão 3, diz: os contrastes no modo de apresentar e representar as personagens negras nos contos de Monteiro Lobato e em Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Eu respondi assim: a representação da imagem negra entre os contos de Monteiro Lobato e o livro de Lima Barreto são representados totalmente diferentes, pois nos contos os personagens são apresentados como seres incapazes de ocupar um lugar no mundo, um lugar social no mundo, que não seja de escravo, né, claro, ou de um ser extinto. Já no livro, os personagens se apresentam lutando pelo seu lugar, por mais que sejam aos poucos, pois se por um lado os homens ocupam um lugar de fala e de trabalho, as mulheres por outro não têm lugar algum.
O livro de Lima Barreto vem como uma forma de denúncia aos abusos contra as mulheres negras e retrata a vida de personagens negros que o único lugar que tem para viver na cidade grande é no subúrbio. Já Monteiro Lobato mostra a crueldade crua das personagens brancas com relação às negras. Retrata com muita clareza o ódio das pessoas brancas em ter que conviver com as pessoas negras no convívio da abolição. O sentimento que esses contos fazem ao leitor é de representações racistas. Na questão 4, pede as características que fazem dos textos indicados pertencerem ao pré-modernismo, com base nos textos teóricos indicados. Eu concluí que, apesar das obras terem sido criadas no período do pré-modernismo, elas apresentam características atuais e de escolas literárias anteriores, como o simbolismo, que mostra uma visão subjetiva da realidade, o realismo, que mostra as características do real, o romantismo, que se caracteriza com o sentimentalismo e o egocentrismo, entre outros. Todos esses aspectos já citados fazem dos contos e do livro trabalhados serem desses movimentos de transição e terem esse olhar de vários movimentos nessas obras. Como exemplo, no conto Boca Torta, é uma representação que lembra o simbolismo, pois a imagem de Boca Torta é um símbolo aí nessa história. E aparece como um ser satânico e em um cenário sombrio e demônico. Já na Negrinha, é um conto que retrata a realidade dos escravos, as agressões, o ódio e o lugar que eles não tinham. E também é um pouco simbólico, pois apresenta traços da religiosidade sobre a Dona Inácia, com o padre, com a fé que eles tinham. E também é tipo um símbolo quando retrata a religiosidade de Dona Inácia, sendo que ela maltrata a Negrinha, como se ela fosse para o céu. Ela se eleva como se ela fosse uma boa pessoa, como se ela fosse para o céu conversando com o padre, sendo que ela é uma mulher totalmente cruel e que tem prazer de maltratar a Negrinha. No livro Clara dos Anjos também tem muitos aspectos realistas, principalmente na representação dos personagens e da classe social que estão inseridos. E também tem as características do romantismo, quando retrata o sentimentalismo de Clara e o egocentrismo de Cassie Jones, por um homem que só pensa em si. E é isso. Muito obrigada pela atenção.